Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo, mas está no ar o episódio 3 da temporada de maio do CoutoCast. Pois é, eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, dando continuidade à temporada de maio com um tema que, assim, para o meu ver, eu acho que vai ser um dos melhores programas que você vai assistir esse ano. Vou falar esse ano porque, assim, né? Ano passado nós tivemos aí entrevistas maravilhosas. Só que o CoutoCast de hoje, ele não é apenas uma entrevista. Ele é um ato de reconhecimento de pessoas que sustentam vidas, cuida de almas. Mas aí vem aquela grande pergunta. A pessoa que cuida da nossa alma, quem é que cuida delas? Pois é. Então, no tema de hoje, eu vou estar trazendo uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu sou muito grato ao Senhor pela vida dela. E a gente vai estar falando exatamente daquele tema aqui, o fardo e a glória da liderança feminina. Eu estou trazendo aqui hoje a pastora Patrícia Vieira, ela que é líder do Ministério Tempo de Colheita. E hoje a gente vai conhecer um pouco da trajetória dessa mulher, que além de ser uma líder, né, de outras mulheres, ela também é líder da sua casa, da sua família. E a gente, além de conhecer a história dela, a gente vai falar um pouco sobre os desafios de uma mulher exercer tantos papéis, que além de cuidar dos seus próprios desafios, ainda cuidar da alma de outras pessoas. Pastora Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. A senhora sabe que eu tenho um carinho muito especial para a senhora. Eu digo, rapaz, eu não poderia deixar, né, de dentro do nossa linha editorial, trazer realmente esse tema, porque nós, como mulheres, a gente exerce diversos papéis e cuidar da nossa alma já é desafiador. Imagine cuidar da alma de outras pessoas. Então, conta um pouco, né, da história da senhora, conta um pouco do como a senhora desenvolve esse trabalho no seu ministério, para a gente entrar mais profundo na pauta de hoje. Boa noite a todos, boa noite, Anny Couto. É muito bom estar aqui com vocês. Como você já falou, sou a pastora Patrícia Vieira e quero falar, né, que é uma responsabilidade muito grande liderar, porque falar de liderança não é só liderar na igreja, mas liderar na nossa casa. Há vários tipos de liderança, né? A palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Então, a gente sabe que nós precisamos, primeiramente, as pessoas honrar as lideranças aqui na Terra, né? Mas, assim, liderar é uma responsabilidade muito grande, porque você vai lidar com outras vidas, com pessoas que vão chegar na igreja sofrida, calma, doída, né? Passando um processo, às vezes, até de rejeição, ansiedade, depressão. E você precisa estar preparada com suporte para ajudar essas pessoas, mesmo às vezes, porque quem olha para mim como pastora ou qualquer outra pastora só olha e acha assim, não, é a pastora, é uma mulher forte, porque olha a gente ali, né, na palavra, no altar, mas só vê a aparência. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele vê o nosso coração, Deus sonda. E muitas vezes a gente está ali quebrada, também machucada, porque a gente é ser humano. E as pessoas têm que entender que nós, como seres humanos, nós também precisamos de um abraço, de uma palavra, de um carinho. A gente não só dá, mas também a gente precisa receber. E às vezes a gente é mal compreendido. E por mais que você faça, é como se você não fizesse nada. Mas eu aprendi uma coisa, que tudo que você fizer para as pessoas, não espera a recompensa nunca das pessoas, esperem de Deus. E ama o próximo como a si mesmo, é você se colocar no lugar do próximo. Então, a liderança, né, falando de ministério, dentro da igreja a gente levanta outros ministérios, que é o Ministério Infantil, o Ministério dos Jovens, aí vem tesouraria, secretaria, e eu como pastora, né, eu tenho que dar conta de todos esses outros patrimônios junto com essa liderança ao qual foi levantada. Por quê? Porque eu, no caso, sou autoridade lá acima delas. Então, o que acontecer ali dentro é responsabilidade minha, então é um peso maior. E às vezes a gente quer conversar, quer orientar, quer instruir, quer ensinar, e às vezes a gente é mal compreendida. Em relação às vidas, assim, graças a Deus,
Eu tenho um testemunho de pessoas que me amam de uma forma ali que só Deus sabe. Todos os dias, assim, eu recebo muitas palavras de força, de fé, mas de pessoas que às vezes nem estão na igreja, que foi lá uma vez e que eu Eu sou uma pude. delas, por sinal, né? É, e que eu pude, assim, orientar, conversar, e essa pessoa dizer, pastora, aquelas palavras que a senhora falou, eu guardo até hoje no meu coração. E quando eu falo da senhora, as pessoas perguntam, o que foi que essa mulher fez para que você tenha essa admiração? Aí eu falo, quando a gente fala do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dessa fé sobrenatural, porque quando você se junta com uma pessoa de fé, uma pessoa que passou dificuldades, porque se a gente disser que não passa, a gente está mentindo. Somos seres humanos e nós sempre estamos passando por dificuldade. Então, assim, às vezes você é mal compreendido porque você está ali para ajudar, acolher aquelas vidas, né? Vidas machucadas, famílias machucadas. E às vezes você, se você faltar nenhuma coisa, aí você já é mal compreendida. Mas eu sempre digo, coloque o olhar de Deus acima do ser humano. Porque se a gente for olhar as falhas, se a gente for olhar as atitudes mesmo, a gente para no meio do caminho. Então, para a gente ser uma mulher de fé, uma mulher de força, de garra, mesmo passando dificuldade, obstáculo, a gente tem que seguir adiante olhando para Cristo. É verdade. A senhora trouxe um ponto, pastora, que eu acredito que poucas pessoas, eu acredito que a maioria desconhece, né? Porque assim, quando a gente fala de um ministério, uma mulher à frente do ministério acha que é só o exercício do altar, né? E ali ministrar a palavra e coisa e tal. Mas a senhora trouxe também a responsabilidade administrativa da Isso. denominação. A Sim. senhora liderar, treinar, direcionar as pessoas que estão dentro dos processos administrativos e burocráticos. Aí eu pergunto para a senhora falou do peso, e eu sei que é pesado Sim. mesmo, mas quando a senhora traz esse fator peso, qual o peso maior dentro do processo burocrático? É treinar essas pessoas, orientar, ou aquele peso da responsabilidade? Eu tenho que prestar conta. Boa pergunta. Primeiramente, prestar conta para Deus, né? Porque ali eu estou como uma pastora, né? Liderança maior, mas acima de mim tem Deus e a casa de Deus, as coisas de Deus é com ordem, com decência. E tudo que vem acontecer dentro do ministério, Deus vai vir cobrar primeiramente de mim, que estou sendo suporte para aquelas outras pessoas. Mas, assim, lidar com o ser humano, com pessoas, não é fácil. Por quê? Cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma atitude diferente. Eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto das coisas muito certas. E você, às vezes, pega pessoas que é totalmente o contrário. Então, você tem que ter muita paciência, diálogo, né? Orientar. Às vezes, você tenta uma, tenta duas, tenta três, dá vontade de desistir, de tirar, colocar outra pessoa. Mas é isso. A gente só aprende passando pelo processo. Então, aquelas pessoas ali, elas precisam de apoio para que elas venham crescer. Só que assim, eu vejo também que tem pessoas que parece que elas não querem desenvolver, que elas querem ficar na mesmice, não quer sair do comodismo. E isso é ruim, porque o foco do ministério é você crescer lá dentro, é você desenvolver. Uma pessoa chegar lá na igreja, ela está na cadeira, no banco, chega uma época que Deus tem um chamado para a minha vida, para a sua. Então, Deus, ele quer que você exerça o chamado que ele tem na sua vida, seja de levita, seja de dirigente, seja no círculo de oração, seja de uma pregadora, seja de uma missionária de fazer o ID, seja dentro da igreja, que nem eu falei, no Ministério das Crianças, a responsabilidade maior, porque ele dá com criança, com os filhos dos outros, não é E fácil. nos dias de hoje, então, né, pastora? Então, assim, justamente, então, assim, no dia de hoje está pior, né? Aí essa responsabilidade toda cai em cima de mim. Qualquer coisa que acontecer, vem para cima de quem? Da pastora. É importante nós trazermos esse assunto, porque a sobrecarga para nós mulheres ela é muito grande. Né? A mulher que não está à frente de um ministério, ela já tem uma carga muito grande de cuidar da sua casa, de cuidar da Sim. sua família, de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu trabalho. E aí, quando uma mulher ela decide, ela aceita a missão, né, de ficar à frente do ministério, além de todas as responsabilidades que é incumbida a ela assume também a responsabilidade do ministério. E aí é como eu falei, as pessoas acreditam que liderar apenas, ou a responsabilidade dessa líder é só realmente estar ali no púlpito.
né? Sim, E é como diz, né? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. sim. E aí é onde entra a pauta do programa de hoje. É trazer olhar para a sociedade, num modo geral, o quão é desafiador para uma mulher estar à frente do ministério, porque a gente está falando até então de Isso. processo burocrático, Sim. né? Lidar com parte burocrática, como a senhora falou. O maior desafio é lidar com pessoas. E eu concordo com a senhora. Eu, como profissional de desenvolvimento humano, há mais de 10 anos, eu já estudo, e tem um livro do Tiago Brunet, que eu me inspiro muito nele, que é o Especialista de Pessoas, que ele fala sobre isso, né? O maior desafio é lidar com pessoas. Então, a partir do momento que a gente está ali liderando um grupo para orientar qualquer coisa mínima, a responsabilidade não cai sobre aquele liderado, cai sobre o líder. Né? E as pessoas precisam entender que o líder ele não é perfeito. Né? O líder ele também tem as suas dores, tem as suas complexidades, tem as suas lutas. E não dá para a gente olhar para a pessoa, porque ela é a pastora, tem que ser responsável pela perfeição. Não, não é sobre isso. É entender que a senhora, como outras mulheres que estão à frente do ministério, também tem as suas dores, tem as suas lutas, tem os seus conflitos emocionais. A pastora também é mulher, gente, ela também é cíclica, ela também vive ali as suas fases hormonais. A gente tem que entender que naquele dia que a pastora está emburrada, de repente ela não está com raiva de você, não. Ela também está ali com os problemas dela. Justamente. Sabe? Eu como pesquisadora do universo emocional feminino, eu venho estudando sobre isso, eu digo, caramba, realmente, eu como líder de mulheres no mundo de empreendedorismo já é desafiador. Imagine para uma líder espiritual. Preciso trazer esse tema para cá. Porque a gente está falando de lidar com pessoas na parte comportamental, né, na parte social. Agora, lidar com a alma, lidar com as dores da alma, com as feridas da alma. Olha a responsabilidade que a senhora tem e que outras mulheres também têm, né, à frente do ministério. E aí, trazendo um pouco sobre a sobrecarga emocional e o papel, né, que a mulher ela exerce dentro da liderança eclesiástica, eu tenho algumas perguntas aqui. Para a senhora, né, vamos falar da senhora, para a senhora, a carga mental à frente do ministério. Como é lidar com isso, pastora? Porque, como eu falei, né, nós mulheres somos cíclicas, a mulher que tá em transição da fase cíclica, da fase menopausa, passa pelo climatério, então tem aquelas disfunções hormonais que influenciam nas nossas emoções, nas nossas percepções, e aí junta todo esse processo. Como é que é, pastora, lidar com tudo isso? É um processo bem complicado, porque assim, eu mesmo, né? Eu no meu período eu sinto dores, cólica, dores de cabeça muito forte. E às vezes a gente chega na igreja, se a gente estiver um pouquinho calada, fechada, né? As pessoas já interpretam errado, acham que a gente está sendo metida, está com raiva, e não é. Entendeu? É a situação que você está vivendo ali naquele momento. E é o que eu sempre falo, gente, compreenda as pessoas, compreenda aquele que chegou talvez triste, talvez calado. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Então, está julgando uma pessoa pelo que está vendo, mas não sabe o que ela está sentindo. E assim, é um peso muito grande, porque você dá a sua vida praticamente, porque você a mulher de Deus é uma mulher que tem que estar em oração constante pelo ministério, intercessão diretamente pelas vidas, oração, jejum, não é fácil, não é só chegar ali, subir no altar e pregar. Você tem que ter toda essa parte espiritual com o Senhor, mas você também tem que entender que você é ser humano. E é isso que falta nas pessoas. Se a pastora Patrícia fazer uma coisinha errada, todo mundo cai em cima. Mas ela é a pastora, ela não pode errar. E as pessoas têm que entender que eu sou ser humana. Eu também posso errar assim como eles erram. E Deus nos perdoa. Né? Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu pelo nosso pecado. Então, por que vamos julgar? Por que vamos ser mal compreendidos? Por que não abraçar? Teve uma vez que eu cheguei na igreja e falei, gente, eu sozinha para cuidar de 100 pessoas, mas eu preciso de 100 pessoas, eu preciso de uma das 100 para cuidar de mim, ou de uma, e não tem. E foi necessário falar isso porque eu senti isso dentro do ministério, esse peso, essa falta de amor, de respeito, de acolhimento, né? Justamente, de você ter essa preocupação, será que a pastora está bem, né? Assim, claro que nem eu falei, tem uma outras pessoas que mandam bom dia, pastora, a senhora está bem, e isso é muito bom.
Você todo dia você acordar e ver uma pessoa a qual está no seu ministério e ali essa pessoa tem essa preocupação com você. Mas assim, é muito, no meio de 100, eu vou dizer uma ou duas tem essa preocupação. Às vezes tem aquele dia, né, pastora, que a gente precisa só de um abraço, né? Só de um abraço. Isso já aconteceu comigo, de Deus me usar assim para várias pessoas, até no abraço. E depois eu falar, Deus, eu abracei tantas pessoas, mas eu queria um abraço. Eu queria o meu abraço. E ninguém chega, sabe, para dizer assim. Aí eu, poxa, é difícil, mas tento levar, porque é como eu falei, se trata da obra de Deus, mas a gente é ser humano, a gente sente quando as pessoas não reconhecem, porque a gente, que todo mundo queira que não reconhecimento, porque Sim, você dá a sua vida, né? E você sai da sua casa, você deixa seu esposo, seus filhos, né? Para ir cuidar de outras vidas. Então você está deixando sua família e está saindo ali para ir cuidar de outras vidas. E será que essas vidas elas têm essa importância? Será que essas vidas elas têm essa preocupação? Poxa, a pastora ela deixou tudo para vir ficar com a gente. Eu já saí da minha casa pela fé. Assim, sabe aquela coisa de dizer, poxa, eu queria ficar em casa, mas eu tenho a responsabilidade de ter que ir e eu ir. Mas querendo ficar em casa. Por quê? O ciclo menstrual, né? As dores, a cólica, o cansaço, um peso muito grande. Mas você tem a responsabilidade de saber que é necessário você estar ali, porque tudo cai sobre você, o peso todo vem sobre você. É como eu falo, o cajado está na mão da pastora, mas ninguém queira saber o que é o peso do cajado, dessa responsabilidade de cuidar de outras vidas. E assim, a gente que é casada, que tem marido, filhos, a gente tem cobrança. O esposo cobra, os filhos cobram, entendeu? Tá dando importância mais para o ministério e a gente. E nós, como filho, como esposo. Então, você é cobrada de tudo quanto é lado. E você tem que ser suporte em tudo. Suporte na escola, suporte em casa, nos ensinos, na saúde, né? Na intimidade com seu marido, que às vezes você não está bem. E às vezes o marido, ele não, nem todas as vezes o homem vai compreender isso. Né? Às vezes até distorce, né? Justamente. Como a senhora está se sentindo, tudo, e né? fala, né? Às vezes você está mais preocupada com o povo e eu. E eu, como é que eu estou? Então, assim, até do lado de casa, às vezes a gente também é mal compreendido. Por mais que você se doe, mas fica aquela falta. Ou seja, isso é doloroso. A falta de acolhimento vem de ambos os lados, né? Porque uma vez que a senhora está à frente desse trabalho, ainda que a senhora se doe ao máximo, alguém está ali achando que a senhora não está fazendo o suficiente. Isso. E aí, do outro lado, a quem está em casa acha que a senhora está fazendo porque é bonito. Não, gente, é porque é uma missão, é uma responsabilidade. E aí, realmente, aí é onde entra, sabe, pastora, onde entra o chamado e o custo, né, desse sim. Né? A gente dá um sim para o chamado. Quem vê assim acha que, né, que é só flores. Né? Quem vê assim acha que é só flores. Né? De que tá ali, tá tudo bem. Inclusive, existe também um discurso muito distorcido, né, sobre que porque bota a igreja para ganhar dinheiro, não sabe também o quão também, quer dizer, se fosse pelo dinheiro, minha gente, sério que eu vou abrir mão da minha família por causa de dinheiro? Que tem pessoas que acham que é só sobre dinheiro, e não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Pelo contrário, mas no meu caso, eu falo de mim, é sobre vidas. É sobre vidas, é sobre algo que Deus confiou a nós, né? E as pessoas precisam olhar por esse lado, porque assim, o custo de estar à frente de um ministério é muito alto. E eu falo custo na questão emocional, como a senhora já citou, né? As cobranças, porque às vezes as pessoas, né? É incompreendido, né? Acha que é porque a senhora está ali porque gosta de às vezes. Qual é a mulher que quer sair de casa sentindo dor? Né? A mulher às vezes está cansada, passou um dia todo trabalhando e tal, mas queria realmente hoje eu queria até dormir um pouquinho mais tarde, mas não, tem aquela responsabilidade. Né? E aí a senhora trouxe um ponto, né, que é uma coisa que eu gostaria que a senhora conversasse um pouco mais sobre essa expectativa que as pessoas colocam sobre as lideranças religiosas, principalmente quando é uma mulher, né? Sobre a expectativa da perfeição. Né? Porque independente de nós sermos líderes dentro do ministério eclesiástico ou não, já nos cobram que sejamos perfeitas, mães perfeitas, profissionais perfeitas, tem que estar bonita.
dentro desse campo do ministério da senhora, como outras mulheres também, eu acredito, essa expectativa ela é muito mais elevada. Fala um pouquinho mais sobre isso, pastora. Sim. Nós mulheres somos bastante cobradas, né? Em relação a isso, pelo fato de o homem, né? Ele acha assim que ele como o cabeça da casa, então no ministério ele também tem que ser o cabeça. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus, ele nos chama. E Deus, ele chama aquele que ele quer chamar. E as pessoas, às vezes, não entendem esse chamado e nos julga, nos acha incapazes por ser mulher. Mas eu digo uma coisa para você, tem muitas lideranças mulheres aí que estão a bênção de Deus. Porque a mulher, a mulher que tem temor de Deus, uma mulher que vive para o chamado de Deus, uma mulher que tem essa responsabilidade, ela vai estar ali sabendo com consciência do que ela está fazendo, não para ela, mas para o Senhor. Então ela vai dar o seu melhor, assim como ela tem essa preocupação com o seu marido, com sua casa, com seus filhos. E às vezes, infelizmente, a gente vê quantas pessoas julgam as mulheres por ser pastora, sem compreender e entender o quanto é importante o chamado. Porque se a gente for na Bíblia, a gente vai ver quantas mulheres lideraram chamado de Deus. Né? A palavra de Deus fala que lá em 2 Reis 4, Débora, eu pensei nela, né? Uma mulher que foi juíza, profeta, liderança forte. Ela aconselhava o povo de Deus, e não era só mulheres. Era homens também. Ou seja, pastora, não é líder de gênero, mas é líder de almas, de pessoas. Justamente, de pessoas. E nós não julgando, é claro, né? Porque a gente sabe, mas o que eu quero dizer é que nós, mulheres, a gente tem aquele sentimento, aquele acolhimento, a gente consegue olhar mais dentro. Porque Deus, quando. Né? Acaba a gente... Justamente. Porque Deus, quando ele fez a mulher, ele chega para Adão e fala: é sua ajudadora e auxiliadora. Então, a mulher, de certa forma, ela está ali para auxiliar, para ajudar. Ela vai entender porque, às vezes, a mulher ela tem uma visão mais longe do que o do marido. Porque Deus é a intimidade da mulher com Deus. É aquela comunhão, aquela força. Não dizendo que o homem não tenha, mas dizendo que a mulher é bem sensível. Ela é mais, então ela consegue, recebe com mais facilidade sentir essa força, essa confiança, essa determinação que vem da parte espiritual, da parte de Deus. Então ela olha com um olhar de águia, um olhar que vê longe. E aquela intuição, eu fui fazendo um estudo sobre a intuição feminina, e aí eu descobri que, na verdade, a intuição, né, é algo que vem de Deus, é Deus ali, ó, Sim. O Espírito Santo ali mostrando para você, ó, cuidar aí, porque tem alguma coisa. Então, geralmente, eu tenho muito isso desde menina, por sinal, né, quando eu percebo alguma coisa, ou eu tá para ser, é impressionante. Isso. Eu estava até conversando hoje com uma pessoa que eu estava atendendo aqui sobre isso. Né, que há um tempo atrás eu recebi um rótulo de que eu era problemática, porque a minha intuição, se eu me mostrava as coisas, você é problemático, você afasta as pessoas. Não, era o Espírito Santo que dizia assim, cuidado aí, vigilância. E como a senhora falou, nós, mulher, por termos esse instinto maternal, tal, a gente consegue o acolher, o olhar macro realmente para a dor, empatizar muito mais com a dor dos nossos membros, dos nossos liderados. A gente consegue realmente assim proporcionar aquele abraço que muitas das vezes essa alma está precisando. Isso. Só que aí vem aquela pergunta, que aí é onde agora... Eu vejo que a mulher ela tem mais sensibilidade. Mais sensibilidade. De sentir. Mais sensibilidade. Eu acho que o homem, por ele ser mais rígido, né? Mais, sou homem. Não posso então chorar. Ele não tem aquela visão que a mulher tem. É coisa de Deus. E aí, pastor, é aí onde vem, né? A senhora, como pastora, acolhe todo mundo, abraça todo mundo, ampara todo mundo, pastoreia todo mundo. Mas quem pastoreia a pastora Patrícia? Quem acolhe a pastora Patrícia quando está precisando de alguém que diz assim, gente, estou precisando de alguém para ouvir aquilo que está machucando dentro. Né?
Porque é como a senhora já falou, nós somos seres humanos. Sim, Independente de nós estarmos à frente de um ministério, a gente precisa também de ter com alguém. certeza. Vai chorar nos pés de Jesus. Não, a gente já faz isso. É, Mas é necessário que nós tenhamos alguém ali, carne e osso como sim, nós, que nos entenda. entenda, é verdade. Que entenda a nossa vulnerabilidade, que entenda que a gente Que ore por que nós, ore, né? Porque entendeu? assim como a gente ora, assim como a gente acolhe, a gente também quer ser Quer ser acolhida. acolhido. Isso é muito fundamental, muito importante. E aí, é como diz, né? É, eu acredito, pastora, que esse lugar que nos foi colocado da super-heroína, né? Que Isso, o que os membros acabam colocando sobre, né, a a senhora, como liderança. sobre outras Sim, mulheres, faz com que eles entendam assim, não, ela não precisa, ela já, né, sim, mas é muito importante. Fala um pouquinho sobre a pastora que realmente também quer também ser acolhida. Gente, sim. ó, escute, você que está assistindo, vocês aí do Ministério Tempo da Acolhida, olha, a pastora de vocês precisa de colo também. Escute isso. A pastora não é super-heroína, não. A pastora não é mulher de ferro, não. Ela é ser humano como você também, viu? Olha que agora eu vou puxar a orelha de vocês. Fala um pouquinho É, sobre isso, pastora. algumas vezes a gente até quando vai ministrar a palavra, sobe no altar, né? A gente sobe com o coração partido, triste, quebrado por dentro, que nem a palavra de Deus fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Por que esse vaso se quebrou, né? Aí onde é que tá? Eu sou uma pastora, eu tô forte, tô ali firme, mas carregando toda a carga, todo o peso daquelas pessoas. Mas eu também, como mulher, como mãe, como filha amada do Pai, eu também preciso ser acolhida, amada, respeitada, honrada. E muitas das vezes a gente não encontra isso. Porque as pessoas olham para a gente como um braço de ferro. Tipo, você é a pastora, você suporta tudo. Então, tudo cai para cima de nós. Mas nós, como seres humanos, como mulher, como filha, como pastora, eu lhe digo, é uma falta muito grande que deixa a desejar. Já teve momentos na minha vida que eu vou fazer como o profeta Elias, que entrou na caverna. Eu já entrei na caverna. Já passei uma semana falando, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa caverna? Foi um momento assim de mim, Deus, indo para a igreja, mas eu me sentia como se eu estivesse presa dentro de uma caverna. Teve um momento de muitos choros, de muitos choros na madrugada, durante o dia. Então, assim, as pessoas, elas só conseguem ver a gente o exterior, mas é como eu falei, e dentro, como é que a gente tá? A gente também se machuca, a gente também sente quando alguém olha para a gente com um olhar de desrespeito, com um olhar de não acreditar em nós, mesmo a gente sabendo o nosso potencial. Julgamento, né, pastora? Julgamento, porque assim, se tem uma coisa que machuca é o julgamento. É quando você dá vida, você dá a sua vida, você faz tudo para aquela pessoa e aquela pessoa só lhe interpreta errado, só tem uma visão totalmente o contrário daquilo que você verdadeiramente é. Então, assim, eu acho assim, é fundamental que as pessoas ela tenham o acolhimento. Por quê? Porque pastores, missionárias estão se suicidando. As pessoas dizem, é falta de Deus? Não. Não é falta de Deus, porque Deus ele está em mim, está em você, o Espírito Santo de Deus. Mas é falta de amor mesmo ao próximo. É falta de você dar sua vida pelo próximo, mas o próximo não retribuir. Né? Você está fazendo uma semeadura e quando você semeia, a colheita tem que vir e às vezes não vem. Às vezes fica essa falta. Então, quando você vê uma pessoa chegar a um ponto de tirar sua própria vida, só sabe Deus e aquela pessoa o que ela está O passando tamanho da ferida, né, da pastora? ferida, da dor, do trauma que essa pessoa vem carregando. Às vezes vem traumas de infância, né? Que ela não foi curada, né? Tudo é todo processo. Então, assim, o meu foco, como eu falo sempre, é Jesus. É a visão minha tá nele. Porque se eu não estivesse, Ana, com a visão em Jesus, eu poderia já ter saído do caminho do Senhor devido a tantas coisas que a gente passa no meio evangélico, né? As perseguições, o julgamento por ser uma pastora mulher. Mas quando a gente sabe do nosso chamado, que foi o Senhor que nos chamou, a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda, só para o alvo que é Cristo. E aí, pastora, aonde eu quero chamar, né, a comunidade, a você que está nos assistindo, a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse programa de hoje, porque
a gente tá aqui falando agora não como uma pessoa, como uma pastora, não só, mas é como uma mulher que Sim. presta um serviço à sociedade Isso. e nós, como sociedade, precisamos ter essa responsabilidade de se colocar no lugar dela, entender o desafio, entender o como é importante ela está emocionalmente bem, ela está fisicamente bem para ela poder entregar melhor o trabalho dela. E aí, pastora, se nós pudéssemos hoje, no ponto de vista da senhora, se nós pudéssemos hoje educar o olhar da sociedade para esse ponto, né, dentro das congregações, qual seria a orientação que a senhora poderia nos dar, né? Porque assim, é muito comum, a gente, como a senhora falou, né, a questão do julgamento, né? Só que, como disse, quando a gente entra numa seara como essa, assumir um papel de liderança com tantas responsabilidades, como a senhora já trouxe, que não é só a liderança do ministério em si, mas tem um processo burocrático de treinar pessoas, de acompanhar pessoas, as pessoas não interpretaram de uma forma positiva aquele direcionamento. Qual seria, de fato, no ponto de vista da senhora, o apoio que a sociedade precisa entregar, não só para a senhora, mas para outras mulheres que estão à frente do ministério? Primeiramente, né, como eu sempre falo, já falei aqui, né, amar a si mesmo, porque quando você se ama de verdade, você consegue entender a outra pessoa. Porque assim, se eu me amo de verdade, eu vou olhar para você com um olhar de, poxa, se fosse eu no lugar de Anne, o que ela está passando agora, o que ela está sentindo agora. Então, você começa a ter um acolhimento melhor, você começa a ter uma visão sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. Então, é importante você respeitar o ser humano. Primeiramente, você precisa amar a si mesmo para você poder amar o próximo. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. E respeitar as atitudes das pessoas, entender que cada ser humano tem uma forma de ser, mas também você pode melhorar aquilo que for necessário, porque às vezes também as pessoas, ela tem aquele jeito, ela pode mudar, mas às vezes ela não quer mudar. Ela acha, não, tá bom desse jeito, e nem sempre aquele jeito é o jeito certo para fazer as coisas. Então, assim, a sociedade em si, nós precisamos ter esse amor, que é o amor GAP, de cuidar, de orientar, de apacentar, de ter esse amor de misericórdia, assim como Jesus teve por mim e por você. Então, abraçar, sem olhar os defeitos, sem olhar as falhas, sem olhar de onde veio, de onde chegou, nem como está, mas olhar com o olhar de Cristo, porque quando Jesus ele chega numa vida, ele transforma aquela vida. Jesus, ele, a borboleta, para ser uma borboleta, a primeira ela é o quê? Uma lagarta, onde ela vai para um casulo. E ela passa todo aquele processo. Então, eu preciso entender e respeitar o seu processo e você respeitar o meu processo para que você se transforme nessa borboleta que vai voar. Porque o chamado de Deus é para a minha vida e para a sua vida. Então, eu não posso fazer acepção, eu não posso deixar você de lado, eu não posso te excluir, eu posso te abraçar e dizer, olha, você hoje está no casulo, mas eu estou aqui com você, eu estou aqui para dar um suporte, para que você possa suportar esse processo junto, unidas na sua fé. Porque quando você está na frente de uma obra, Anne, e você olha para um lado e para o outro e você não vê ninguém ali lado a lado lhe dando suporte, é muito mais difícil. Isso é para um casal que tem que estar junto, em unidade, em diálogo, em acordo. Isso é para os filhos que tem com pai e mãe. Então, muitas das vezes, não é só sobre o ministério, mas sobre as vidas, sobre a família, né? Tudo isso é muito fundamental, é muito importante. Perfeito, pastora. Pastora, tem um outro ponto que eu acredito que é algo também que precisamos falar sobre, né, que é o esgotamento que acaba ativando nas lideranças o Sim, modo de alerta, isso. né? E aí muitas líderes elas vivem em constante estado de prontidão para atender essas, né, as emergências Sim. do seu ministério. Só que do ponto de vista emocional, como a senhora identifica esses sinais, inclusive no seu corpo, quando ele está pedindo assim aquela pausa, aquela pausa sagrada? Sim, sim. Pastora, a senhora precisa agora dar aquela pausa, porque a senhora precisa também, sabe, se reorganizar para não chegar hoje, como a gente chama de burnout, Sim. porque é algo que não só acontece só no mundo corporativo, não, tá, pessoal?
Se você que está nos assistindo agora precisa entender Isso. que acha que a síndrome do burnout, ela só acontece no mundo corporativo, não acontece só. E a pastora já falou sobre isso, de casos de pessoas que se Sim. suicidam. Fala um pouco sobre Isso. isso, pastora. Então, Anne, é assim, a gente vem levando sobre o ministério, né? Eu vou falar do ministério, mas isso, como eu sempre estou falando, né? Que serve também para as famílias. Sobre o ministério, é um peso, que, como eu falei, você vem trazendo aquela responsabilidade e chega um tempo que vem um estresse de você se dar tanto e você não ter a troca, e você não ser compreendida, e você ser mal compreendida, falta de respeito dentro do ministério com as lideranças, né? E assim, já teve dias de eu não conseguir levantar da cama. O corpo só pedindo para ficar deitada para descansar, o corpo cansado, a mente cansada, a pressão subir, de estresse, de responsabilidade, porque assim, se você delega a responsabilidade, então você quer que aquela pessoa ela cumpra aquilo que foi delegado. Sim. E não esperar que você vá lá cumprir algo que foi delegado sobre a vida dela. Então, isso aconteceu muito dentro do ministério, onde coisas que foram delegadas para outras pessoas e eu tinha que fazer todo aquele trabalho, seja no Ministério das Crianças, seja no jovem, seja no financeiro. Então, assim, eu estava com muitas responsabilidades e eu não estava suportando mais. Chegou um momento que eu fiquei num estresse muito grande, a minha pressão começou a subir, a aumentar, né, o pico, e assim, sem força até para ir para a igreja, indo pela igreja mesmo pela fé, mas cansada, desmotivada, assim, sabe, com aquela desânimo, dizendo assim, poxa, eu ia para aquele ministério sorrindo, alegre, com aquela garra, com aquela força, e hoje eu estou indo sobrecarregada. Então, gente, isso é muito sério. Porque a gente precisa estar bem espiritualmente, fisicamente, para a gente poder ajudar outras vidas. Mas a gente também precisa desse apoio, desse suporte. Porque se a gente não tem esse acolhimento, como é que fica a nossa vida espiritual? Como é que fica a nossa vida física? Nosso corpo sente, o emocional sente, a nossa carne ela sente, a nossa mente, entendeu? Então, tudo isso é um peso muito, muito grande mesmo. A ponto de você dizer assim, poxa, eu não tenho nem força para sair da cama. E se não for oração, jejum, busca, renúncia, você não vai. Porque se você for olhar para as coisas que eu já falei que acontece, você desanima, você quer parar. Porque tudo parece tudo maravilhoso. Mas quem está mesmo vivendo ali na constância da responsabilidade de uma igreja, de vidas, de lidar com vida, qualquer coisa que acontecer ali dentro, você tem que responder. É uma responsabilidade muito grande. Então, só sabe e sente quem realmente tem responsabilidade. Quem leva de qualquer jeito não está nem aí. E aí a gente está falando apenas das condições físicas, mentais e emocionais. Imagina o espírito, né, pastora? Isso. As guerras espirituais que as lideranças elas acabam, né, enfrentando. A gente tem uma batalha espiritual muito grande, né? Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que a nossa luta não é carne e sangue, não são pessoas, são principados e potestades. Então a gente tem aquela luta, aquela guerra espiritual. Quando você está cuidando de uma vida, você está guerreando no mundo espiritual. E o inimigo da nossa alma, que é Satanás, o diabo, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, ele não vai ficar feliz. Porque ele quer diabo, né, destruir, justamente. Ele não brinca de ser diabo. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar os sonhos, quer destruir famílias. E o nosso foco é ajudar as vidas, resgatar as vidas das drogas, da bebida, da prostituição, né? Você vê, quando a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele veio, ele não veio por sãos, ele veio para os doentes. Aquelas pessoas que estavam precisando de doente, espiritualmente e fisicamente. E ele não veio com um olhar de apontar ele e julgar, não. Pelo contrário, veio com um olhar de misericórdia e de amor. A ponto de dizer, venham a mim todos que estáis cansados e fadigados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave e leve. Então, quando a gente entende isso, que vem para Jesus, ele muda. Porque eu vou dizer, Anny, se tem uma coisa que Jesus fez, foi me mudar por completa. Pastor, eu digo a mesma coisa, viu? Quando eu lembro assim da Anny Couto, de 16 anos atrás, hashtag Eita Glória, e a senhora trouxe um ponto, pastora,
né, sobre algo que eu ainda vejo muito comum, infelizmente. Eu confesso à senhora que eu trago isso, mas trago com tristeza, né, de pessoas que se auto-julgam perfeitos, os Sim, santos, isso. né? E aí Tem aponta aquela pessoa que por qualquer coisa. Gente, isso. sabe? E é como a senhora falou, Jesus não veio para os santos, não. Ele veio Não, para realmente para quem está ali precisando de ser consertado. isso. E não é sobre julgar, não é sobre apontar, é sobre olhar com um olhar de misericórdia e dizer: eu sei, eu também sou ser humano, eu também estou sujeito. Não falhei como você, mas eu posso, Isso. né, cometer uma falha. E aí, pastora, para a gente chegar na parte final do nosso programa, sobre legado e autocuidado. Para a mulher que está nos assistindo agora e que também exerce a liderança dentro de uma igreja, dentro da comunidade. Aliás, eu acho assim, sabe, pastora? Eu acredito que a mulher, quando ela exerce o seu ministério, ela não precisa estar dentro do templo. Ela pode Sim, exercer o seu chamado na sua comunidade, sim, no seu sim. trabalho, na Isso, sua casa. isso. Para essa mulher que sente que está no limite, como é possível continuar doando a sua vida sem deixar que a própria luz se apague pelo cansaço? Eita, bem forte, viu, agora, Joane? Primeiramente, essa mulher que está no limite, eu vou ser sincera, ela precisa se cuidar. Mas cuidar de si própria. Porque você está no limite, porque você já veio carregando o peso, a carga de cuidar, de ajudar ao próximo. Mas você precisa se cuidar. Se você chegou a um ponto de estar no limite, agora você tem que esquecer todo o resto e se cuidar primeiro, para poder você recuperar suas forças, sua energia, e aí sim, você vai conseguir voltar a ser essa liderança forte, seja no campo, né? Seja no ministério, seja na sociedade, aonde for. Então, para você que está no limite, eu só digo assim, não perca a sua fé, porque a gente pode perder tudo, Anne, mas não pode perder a fé. A palavra do Senhor fala que Jó, ele perdeu tudo. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu os bens financeiros, né? Satanás tocou em Jó, colocou enfermidade, mas Deus disse, você só não tira a vida dele, porque a vida dele me pertence. E de tudo que Jó passou, em Jó 42, ele fala, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então eu quero dizer uma coisa para você que talvez você esteja agora no limite, talvez você esteja no final. Eu quero dizer para você essa palavra de Jó 42, ei, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus para sua vida não vai ser frustrado. Ainda que você esteja sem força, desacreditada, cansada, fadigada, né? Querendo até parar. Eu digo uma coisa para você. Esse processo, essa caverna, essa situação difícil, tudo isso, Deus ele sempre vai dar um escape. Oração, busca, renúncia. Se precisar um psicólogo, procure. Porque nós temos que entender que os psicólogos, né, eles estão aqui para nos ajudar, para nos aconselhar, terapeuta. Então, assim, as pessoas às vezes julgam. Ah, vai para um psicólogo para quê? Para quê? Para você poder botar para fora, vomitar tudo que está aí dentro, que muitas vezes você escuta. Porque, Anne, você sabe o que é você só receber, você vai guardando coisa de pessoas e você queira que não, tudo aquilo que você vai, as pessoas vai dando para você, é como se a gente, nós pastores, nós somos psicóloga e psicólogo, porque a gente analisar, a Bíblia, Jesus, o maior psicólogo foi Jesus. Então, Jesus, quantas vidas Jesus curou, libertou e transformou? Então, entenda uma coisa, ei, você também precisa passar, você precisa botar para fora, e é como o Mani falou, nem sempre tudo é jogar nos pés de Jesus, porque é bom que a gente tenha também um acolhimento físico com uma pessoa aqui, onde vai te compreender, onde vai te ajudar, onde vai orar pela sua vida. Anne, como é bom você ter uma pessoa que você sabe que aquela pessoa ora por você, se preocupa com você, Deus ele vai receber essa oração. Porque Deus está vendo a preocupação dessa pessoa por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com choro inexprimível. Então, ainda que não tivesse ninguém olhando por você, o Espírito Santo, ele está intercedendo, ele está olhando. Não desista. Mesmo no fim da linha. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor também fala, né? Que quando você acha que
você tá fraca, aí é que você tá forte. Porque tudo que você passou, o processo que você passou, foi Deus preparando você para algo muito maior. Então, não queira parar agora, no finalzinho, porque agora é o começo de tudo, de uma nova jornada, de uma nova história, onde Deus está lhe deixando mais forte. Porque se você passou esse processo, mesmo cansada, desamparada, desacreditada, lembre que o Senhor, Ele diz, ainda que um pai e uma mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Então, você tem alguém que olha por você. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele olha por mim e por você. E eu tenho certeza que alguém sempre está olhando por você, porque Deus, Ele coloca Cirineu. Até Jesus teve Cirineu para ajudar ele a levar aquela cruz. Imagine eu e você. Se Jesus, Ele teve, que era Jesus, que era 100% homem, mas era o próprio Deus, e por que nós não vamos ter? O Senhor é misericordioso, Ele cuida de mim e cuida de você. Não pare, não desista, porque isso é só o começo de uma nova jornada para a sua vida. A senhora falando agora aí, pastora, eu me lembrei de uma ministração que eu assisti do Tiago Brunet, aonde ele diz assim, ele estava ministrando sobre recomeços, né? E aí ele dizia assim, se até Deus ele recomeçou, por que você está resistindo em recomeçar? Isso. E aí é onde eu reforço nessa fala que a senhora trouxe, se até Jesus teve um Cirineu para ajudar ele, por que a gente fica querendo agora, sabe, assumir aquela falsa força, Sim. né, de que não preciso. Cara, precisa. Certo? Todos nós precisamos. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Precisamos desse acolhimento, precisamos de ajuda, precisamos botar para fora o que a gente sente, porque tem muitas mulheres que estão tudo preso, tudo guardado, tudo engasgado, sabe? No programa passado eu recebi aqui a Patrícia e ela falou sobre isso, né? Sobre o fato da gente ouvir muita coisa, a gente não externar. E ela trouxe uma metáfora, ela disse, imagine você ali tá sendo enrolado com um arame farpado. Sim. Imagina aquele arame sendo apertado, a ponto de sangrar e rasgar. Sim. Então, é isso que causa aquilo que a gente ouve, que nos machuca, que afere nossas emoções. Está ali, sangrando por dentro. Então, quantas mulheres, né, que estão à frente de ministérios e que passaram por isso, de ouvir coisas, não só das pessoas que estão ali recebendo ajuda, mas dos seus familiares, de pessoas que não as compreendem, não entendem que é um chamado, né? Sim. Quantas mulheres estão ali sangrando ao extremo, né? Por estar ali segurando tudo aquilo ali sem colocar para fora. E aí é muito importante essa fala da senhora para trazer realmente para essa mulher a consciência da necessidade dela ter alguém para ela falar, para ela, sabe, para ela realmente despir a sua vulnerabilidade, para ela também ser acolhida. Sim. Eu quero, assim, fiquei muito... Ela no ministério teve algumas mulheres que chegou assim com depressão, né? E aí elas vêm e elas falam, elas botam tudo para fora, a gente recebe tudo, aquela carga, aquele peso, aquele choro, e elas saem levem, porque elas vomitaram, elas botaram para fora o que elas estavam sentindo. Mas a gente que recebe toda essa carga, esse peso delas, a gente também precisa botar, porque senão a gente vai, igual um copo, né? Você vai derramando a água, chega uma hora que vai transbordar. Então, a mente da gente chega uma hora que não vai suportar. Porque você vê cada história de vida, de testemunho, de situações que você fica, meu Deus, como é que essa pessoa suportou isso? Como é que essa pessoa aguentou isso? Então, se você leva tudo para a mente e for só enchendo, chega uma hora sua mente não vai suportar. Então, a gente precisa deletar, precisa jogar para fora também o nosso emocional, o que a gente sente, passar, para poder a gente se aliviar também. E aí é onde entra, né, a importância de vocês que estão à frente de ministérios ter realmente esse acolhimento, não só, né, dos membros, mas da sociedade num todo. Né? As pessoas olhar que realmente o trabalho que vocês fazem e reconhecer o quão é importante, né, o trabalho de vocês à frente desses ministérios, o impacto social que ele proporciona. E assim, Anne, a gente não falou sobre essa área, mas eu lembrando que eu tive no hospital com uma das meninas lá que ela estava com depressão, tentou suicídio, e aí eu fui para a urgência com ela, do Augusto Franco, e eu estava, ainda ontem eu dando ensinamento da palavra, eu estava lembrando disso, né, que como foi maravilhoso eu falar de Jesus naquele hospital. Amém. Porque eu cheguei naquele hospital ali e pessoas ali estavam com sede de receber esse Jesus. E eu comecei a orar
por vidas que estavam ali com muitas dores e pessoas dizer que a dor passou. Você vê pessoas que estavam ali também, que já tinham tentado suicídio, que estavam afastados do caminho e renovar a aliança e querendo botar a culpa em Deus de uma coisa que Deus não tinha nada a ver. E eu explicar que aquela ali não tinha nada a ver com Deus, que é muito fácil as pessoas botar a culpa em Deus, julgar tudo para Deus, né? A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa, ela procura a própria morte quando ela está num estado desse e quer botar a culpa em Deus. Então eu expliquei, orientei. E quando eu saí daquele lugar, o Espírito Santo dentro de mim estava aquele gozo, aquela alegria. Eu saí louvando, não consegui nem dormir, né, pastora? De tão fora que a gente fica. Aí eu digo uma coisa para você. Há uma grande diferença de você estar liderando dentro de um ministério, de você fazer esse chamado ação social no hospital, nas ruas, nos presídios, nas associações. É muito maravilhoso, porque você vê o quanto essas pessoas têm essa sede, elas se sentem muitas das vezes sozinha e você é a luz que vai impactar, a luz que vai levar a palavra de Deus, que vai fazer aquela pessoa que está na escuridão enxergar. Que às vezes a gente está dentro da igreja dando a nossa vida, nos esforçando, falando para pessoas que é conhecedora da palavra, mas que não quer viver. Porque a palavra de Deus fala, não é só ouvir, você tem que ser praticante, você tem que viver a palavra de Deus. Porque é muito fácil estar dentro de uma igreja, mas e viver? Então você fica ali pregando para as mesmas pessoas, né? Eu amo as ovelhas da Tempo de Colheita, glória a Deus, senão nem estaria lá. Eu amo essa obra, eu amo o chamado, né? Quando Deus me chamou para ser pastor, eu rejeitei, eu corri, eu não queria. E Deus foi confirmando na boca de vários profetas. E para a honra e glória do Senhor, depois, Anny, que ele realmente me ungiu a pastora, que eu entendi esse chamado, ele também colocou o amor dentro de mim pelas vidas, e eu pude compreender e entender melhor, porque eu dizia, não quero esse negócio de pastora, eu quero fazer missão, eu quero pregar só fora de avião por aí, né? A gente já pensa assim, mas fazer missão é a missão que Jesus fez, é o caminho estreito, é você estar disposto a ir tanto num lugar bom, como também no lugar mais necessitado. E principalmente os necessitados, Anny, porque é onde você é mais acolhida, é mais abraçada. É justamente essas pessoas que ela tem essa humildade, até pelas necessidades. E você fica impactada de ver o quanto essas pessoas olham para você com olhar de amor. Enxerga Jesus em você, isso é muito importante. Amém. Que às vezes as pessoas não dão valor onde você está, não dão valor no ministério, não dão valor. Eu já cheguei em eventos e minha irmã, né, a organização, ela falando, pastora, como a senhora é amada, a gente chega nos eventos, cadê a pastora, cadê a pastora? Eu quero tirar foto com a pastora. Meu Deus, é lindo de ver que essas mulheres sentem por você, e eu não vejo esse olhar para você dentro do ministério. Infelizmente isso acontece. Ah, mas é porque não é uma boa pastora? Não, é porque pregar a verdade dói. Mas a gente precisa falar a verdade, viver aquilo que a gente prega. Temos que ser praticantes da verdade. Então isso dói, porque para você falar a verdade, você vai incomodar pessoas. Entendeu? Mas eu digo sempre, fale sempre a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E é salvação para mim e para a sua vida. Amém. Gente do céu, como eu costumo dizer, hashtag Eita Glória. Ô, pastora, muito obrigada pela senhora ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, né? Contar um pouco, né, da trajetória da senhora, falar um pouco, né? É como diz, compartilhar, né, os desafios, as dores da senhora como mulher que está à frente do ministério, para que as pessoas entendam que a senhora além de uma líder, é um ser humano que também precisa também ser vista como um ser humano, que tem as suas vulnerabilidades, que tem as suas dores, tem os seus desafios, e que precisa também ser acolhida, não só disponibilizar tempo e doação e acolhimento para essas almas. Viu? Muito obrigada mesmo. Eu que fico agradecida, fico grata, né? Por mais uma oportunidade. Você é uma pessoa maravilhosa, Anny. E eu sei assim que você vai longe, você vai brilhar mais alto. Deus tem um chamado muito forte aí na sua vida. Continue sendo essa pessoa humilde, alegre, verdadeira e sincera que você é. Porque quem olhar para você, não vou dizer aparência, mas que olhar e ver o seu coração, ver o que tem dentro de você é muito forte. Você é uma pessoa que você vai brilhar muito, você vai ajudar a muitas vidas, porque o seu chamado é um chamado forte.
É um chamado de Deus para a sua vida. Que talvez pessoas não entendam, mas ninguém precisa entender. Quando Deus ele chama, ele mesmo capacita. Pode ter certeza disso. Amém. Continue Amém. com essa fé e essa garra. Porque você é uma mulher forte, viu? Você é como Débora, você é como Esther, né? Outra liderança forte que Deus levantou como uma rainha, que muitas vezes a gente não entende, né? Quem era Esther, uma órfã. Esther foi criada por Mardoqueu, seu tio, né? Ninguém dava nada, mas Deus, quando Ele quer fazer uma mulher reinar, Anne, Ele pega aquela que foi rejeitada, aquela que foi órfã, aquela que ninguém dá nada, e coloca na cadeira, andai a sua base a Deus, para ser uma grande rainha. E você é uma rainha do Senhor. Você é uma rainha onde você vai sentar numa cadeira, porque quando Deus chama, Ele capacita. Amém, gente. Acho que esse é o segundo ou terceiro CultoCast que eu realmente, assim, porque quando a senhora falou de órfã, não vou dizer que eu fui órfã, mas por eu não ter tido meu pai, eu fui criada sem pai. E para uma mulher, né, principalmente para uma mulher, não ter tido uma referência masculina, né, para poder ali acolher, para amparar, Isso. fazer, ô minha filha, né? Eu participei de um curso em fevereiro e foi uma das coisas dentro de uma dinâmica que eu entendi que era uma das coisas que eu não tinha nenhuma memória com meu pai, não tenho fotos com meu pai, não tenho lembranças do meu pai conversando comigo, me chamando de minha princesinha, né? Então, assim, não fui órfã de uma certa forma, né? E é como a senhora falou, né? Tem pessoas que nunca deram nada para mim. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que eu tinha tudo para não dar certo, mas no plano de Deus eu vim para dar certo. Sabe? Glória. Tem esse corte num podcast que eu dei uma entrevista, tá lá no meu perfil, tá lá. Inclusive a Raquel Lemos, que está aí nos assistindo, foi quem fez essa gravação, colocou lá. Sabe? E assim, pastora, eu recebo, sabe? Da mesma forma que a senhora rejeitou, eu também não quero. Não, e agora você vai com tudo, porque quando Deus ele chama e depois quando você passa a entender, aí agora você vai ter aquela sede de busca e você vai ajudar muitas mulheres mesmo. Amém. Muitas Amém. mulheres. Pois é, gente. Essa é uma grande bênção de Deus. Você já é e vai ser muito mais. Amém. Gente, pois é. Esse CultoCast foi emocionante, não só para a pastora, mas para mim também, como vocês viram. Eu quero mais uma vez agradecer a pastora. Saiba que a gente vai ter outros papos como esse aqui, certo? Pastora, quais são os dias de culto, os horários? Manda aí, fala aí o arroba da senhora para o ministério, para as pessoas fazerem uma visita. O meu Insta é pastora Ana Patrícia. A igreja fica na Rua Nova Paraíba, no Sicracampo. Quarta-feira, às 19h30, ensinamento da palavra. Dia de sexta, culto de cura e libertação. Né? Às vezes a pessoa está com enfermidade, está precisando de uma cura espiritual. Então é um culto maravilhoso, onde Deus trabalha muito com cura, com libertação. 9 horas comigo. Gente, meu Deus, e à noite nós temos os cultos, né, que é de ceia, culto de semeadura, culto da família agora, que eu vou estar pregando agora domingo, e o culto de missões, que é o último culto do mês. Amém, amém. Quando quiser nos visitar, faça uma visita, você vai gostar do ministério. É um lugar acolhedor, a gente tem esse acolhimento de cuidar das vidas verdadeiramente, porque a gente sabe que tem pessoas que chegam ali, né, Anne, pela misericórdia, e a gente precisa estar atento para abraçar, cuidar, ter essa sensibilidade para que as pessoas se sintam abraçadas e amadas. Porque se chegar num lugar que ninguém olha para você, ninguém nem fala, você não volta mais. Então, isso é muito fundamental. Mas que seja com afeto e com amor, sempre. Verdade. Pois é, gente. Vocês viram aí o arroba da pastora. Já sabe os dias e horário de culto. Então, vai lá fazer uma visita, receber, né, a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a vocês que ficou conosco até agora. Agradecer mais uma vez a pastora. Tá? Agradecer ao Instituto Arte da Fé, que vem aí há mais de um ano acompanhando, apoiando o nosso trabalho. A Arte Modular. A AGS Distribuidora também, que também aqui apoia o nosso trabalho. E a nossa equipe que está lá dentro, meu filho. Todo mundo ali hoje. Hoje a equipe está enorme lá atrás. E mais uma vez, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de trazer aqui a pastora Patrícia e dizer para vocês, semana que vem tem o último episódio
da temporada de maio do podcast e tem um pronunciamento. Tem um pronunciamento que vocês vão saber no último episódio. Só digo para vocês, assistam e vocês vão descobrir. Só lhe digo isso. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Parabéns ao CultoCast.